Agora ele é campeão do Bayern. Olha que legal. Acho que é um pouco mais legal. Tenho impressão que é um pouquinho mais legal ganhar. Mas agora eu entendi. O negócio dele era usar uma camisa vermelha, Piperno. Era isso que estava faltando para ele. Ele vestiu, ele virou Superman. O negócio do azul para ele, que era a Kryptonita, e ele não jogava. Ô, Pipo, não deu para o Melvet. E eu fiz uma crítica no Twitter, e alguns flamenguistas, acho que nervosos, não entenderam a minha crítica. A minha crítica não foi ao Flamengo. A minha crítica foi à imprensa míope flamenguista. Porque eu não disse que o Flamengo podia fazer mais do que fez, acho até que reagiu, mesmo tomando 2 com 9 minutos, conseguiu jogar, eventualmente demonstrou algum tipo de reação. Obviamente, quando o time era melhor, todo mundo sabia que o time era melhor. Minha crítica é assistir ao jogo de ontem e achar que o Flamengo só perdeu porque o Bayern só venceu porque o Flamengo perdeu. É a primeira vez que a gente conta a história pelo perdedor. O Bayern ele joga assim contra todo mundo. Uma coisa é o time errar. Por exemplo, o Andreas Pereira. Outra coisa é você forçar o outro time a errar. O que o Bayern fez é a tática do Bayern. A tática do Bayern deu certo. Quando a tática dá certo, a gente aplaude a tática quando o time é melhor. O Flamengo errou. Errou. Mas se não tivesse a pressão que o Bayern fez, se não tivesse a contundência do Bayern, se não tivesse a eficácia do Bayern, não ganhava, Pipo. Não ganhava. Então, o Bayern foi melhor que o Flamengo. Porque o Bayern é melhor do que o Flamengo. E ainda assim, o Flamengo teve o golaço do Gerson, o Flamengo tentou alguma coisa, acho que não deu contra um time melhor. E a melhor definição sobre o jogo, quem deu foi o técnico do Flamengo, na minha opinião, o melhor brasileiro técnico em atividade, dizendo, eles são melhores. Infelizmente, a frase dele, abre aspas, infelizmente, eles são melhores, ponto, fecha aspas. Foi isso que aconteceu, infelizmente, o Flamengo, que foi o melhor time brasileiro da primeira fase, se classificou do lado da chave, que era impossível. Era impossível. Mesmo que fosse, uma vez, que nem o Botafogo, uma vez ganha do Bayern, no jogo seguinte contra o Paris Saint-Germain não ia dar, ou contra o Real Madrid. Infelizmente, o Flamengo caiu do lado difícil da chave e bateu no teto. As oitavas de final, no caso do Flamengo, elas não são frustrantes como são no caso do Botafogo. É diferente. Contra o Bayern não dava, Pipo. E a gente tem que admitir que não dava. Não dava mesmo. Perfeito a tua análise. Porque esse jogo, ele expõe muito mais do que as evidentes diferenças técnicas entre os times de primeiríssima prateleira na Europa e os grandes times da América do Sul. Ele também expõe como a gente, aqui no Brasil, ficou também para trás na forma de avaliar futebol. Então, o que eu brincava aqui no começo dessa Copa do Mundo, do pachequismo versus o viralatismo. Hoje, e veja, eu detesto polêmica de rede social, eu não entro em algum. Quem quiser me xingar, pode xingar à vontade e vai perder tempo se espera que eu vou lá rebater. Não faço isso com absolutamente ninguém. Então pode me xingar à vontade, sempre foi assim. Mas hoje, por exemplo, eu vi uma manchete, né, que me chamou muita atenção, de um grande veículo de comunicação do Brasil. O título é o seguinte: Flamengo ensina seleção brasileira como ser grande contra alemães. Gente, não dá, né? Quer dizer, primeiro que o Flamengo não ensinou nada em relação a isso. Segundo que o Brasil já foi muito maior que a Alemanha, ganhou a maior parte dos confrontos diretos até o 7-1. Terceiro que, depois daquela Copa do Mundo do 7-1, a seleção brasileira, mal que mal, fez 2 quartas de finais, a Alemanha nas 2 não passou da primeira fase. A Alemanha está se arrastando. É vexame em cima de vexame. O que aconteceu ontem foi que realmente um time melhor ele ganhou de um time que é um pouco inferior. Por quê? Porque o Bayern de Munique, e deixando de lado essa questão imbecil do um contra um, que é muito bacana para animar, enfim, discussão de bar regada a muita cerveja, de preferência, enfim, cerveja barata, né? O fato é que o futebol não se resume a isso, essas questões individuais, mas também ao coletivo. Então, o Bayern de Munique, ele é muito mais exigido do que qualquer time brasileiro, porque ele joga em alto nível toda semana, porque ele enfrenta bons times na liga local e ele vai jogar a Liga dos Campeões toda hora. Então, toda hora ele está jogando contra o Barcelona, PSG, Real Madrid, Inter. Então, o nível de exigência para esse time é muito maior. Se você colocar o Flamengo e o Palmeiras para disputarem uma temporada de Europa, é muito provável que no final dessa temporada eles voltem para cá times melhores do que eles são,
com os mesmos jogadores. É o nível de competitividade também que vai melhorar o teu nível. E no futebol isso também é óbvio e muita gente parece que não entende. Então, o Flamengo cometeu muitos erros individuais, sim, mas como você bem disse, erros provocados também pela forma como o Bayern jogou. Se o Flamengo estiver jogando contra um time brasileiro, alguém acha que aquela bola que o Arrascaeta perde no lance do segundo gol, Do quem? o gol do Kane, Primeiro gol do ele quem? teria sido desarmado no meio-campo? Claro que não. Ele ia ter tempo para matar a bola, girar o corpo, porque aqui o futebol é mais lento. Lá não. Só que se ele jogar nesse nível durante alguns meses, muito provavelmente até o inconsciente dele passa a reagir de uma outra forma. Né? Ele vai acelerar mais os seus movimentos, as suas ações. Então, a diferença da Europa de primeiro nível com o futebol brasileiro e sul-americano de primeiro nível, ela não se resume só à questão econômica, mas também ao fato da competitividade de lá exigir muito mais dos jogadores e dos times envolvidos. Pois é, ô Pipo, eu vou entrar numa polêmica aqui, porque assim, daqui a pouco eu vou colocar o comentário do nosso querido Miguel Costa, chateado como eu com a derrota do Melvin. Vamos lá. Quem fez o melhor Mundial de Clubes? O Botafogo ou o Flamengo? O Flamengo teve um jogo mais plástico, coreográfico, bonito e tal. Né? O Botafogo ganhou do melhor time do mundo. É que o Botafogo sai com aquela mácula de ter perdido por um time local, como se isso fosse o fim do mundo. Mas eu acho que o melhor resultado, sem dúvida nenhuma, foi o do Botafogo. Ele jogou. Aliás, o melhor resultado vai ser o do Palmeiras e talvez do Fluminense. Né? Bom, pois é, não falei entre os dois, porque assim, agora a gente tem a impressão de que o Renato Paiva foi culpado pela estratégia de jogar de uma forma que não é o Botafogo Way contra o Palmeiras. Então deveria ter jogado do Botafogo Way. O Flamengo ontem também não jogou exatamente como a gente vê o Flamengo jogar. Primeiro, porque não conseguiu. Segundo, porque algumas peças estavam aqui. O que eu vou falar eu acho, vou repetir, Felipe Luiz, o melhor técnico brasileiro em atividade. Porém, o Felipe Luiz ontem, ao não abdicar da saidinha Flamengo, ou ao não abdicar da saída pelo meio Flamengo, ajudou o Bayern a vencer. Sim, exato, exato. E uma cobrança que eu faço em relação a eles, e já fazia em relação ao Diniz, não é que ele tem que abdicar da saidinha, não é que ele tem que aposentar isso. É que também tem que ter uma outra estratégia quando percebe que isso não funciona. Ora, se você tem um modo Se o Botafogo vai e joga de peito aberto contra o Palmeiras e toma 3, aí tá vendo? Não quis marcar o Palmeiras, subestimou o Palmeiras, achou que o Palmeiras era time fraco. Ontem o Felipe Luiz achou que dava para jogar saindo assim. Não dava. O Pulgar não conseguiu, a Arrascaeta não conseguiu, ninguém conseguia. O Luiz Araújo não conseguia, ninguém conseguia. E continuou. Então, eu acho que o Abel comete eu faço muitas críticas a ele, embora também reconheça muitos méritos, óbvio. Enfim, não sou burro. Agora, o Palmeiras, por exemplo, que jogou contra o Botafogo, ele obviamente não foi um time reativo como ele já foi em muitas outras ocasiões. O Palmeiras contra o Chelsea em 2022, ele foi um time reativo porque o Chelsea era muito melhor. Então ele jogou fechado, tentando lá uma bola ou outra e tal, e levou o jogo para a prorrogação. É o que dava. O Palmeiras contra o Botafogo era um confronto de forças iguais e o Palmeiras foi para cima. Poderia ter perdido o jogo, mas foi o Palmeiras que atacou. Por que eu estou falando isso? Porque o treinador ele tem que ter estratégias diferentes, sim, dependendo da forma como o adversário vai atuar. Se isso vai dar certo ou não, se vai ter erro individual ou não, isso é uma outra história. Se o adversário também vai apresentar novidades e te pegar de surpresa, é do jogo. Né? Futebol é um jogo de estratégias, né? Que você tenta surpreender o outro lado. Agora, é importante, não é que é importante, é fundamental para um time de primeiríssima linha ter estratégias diferentes para cenários diferentes de jogos. Então, o Palmeiras contra o Botafogo, ele tomou toda a iniciativa. Palmeiras contra o Chelsea provavelmente não vai ser assim. Aí, se perder o jogo, ele vai dizer, mas puxa vida, o Abel foi um retranqueiro. Tá. Aí,
eu acho que o jogo contra o Chelsea ele vai exigir um outro modo de atuação. O futebol é assim, principalmente para times que, convenhamos, não são tão absolutos e avassaladores como, às vezes, o torcedor imagina que o Flamengo é e o palmeirense também. Esse é um canal Alérgico à Torcida Única. A gente está em transmissão simultânea com a Rede Contínua. Muito obrigado para você que está assistindo a gente lá na Rede Contínua. Quando acabar, você vem aqui no Deb Todo Dia, se inscreve no canal. E quem está aqui no Deb Todo Dia assistindo essa live assim que acabar, corre lá na Rede Contínua e também se inscreve no canal e ativa as notificações. Quem é sócio torcedor aqui no Clube do Clube de Membros aqui do nosso canal, participa das nossas lives. E este é um canal alérgico à torcida única. Este não é um canal que fala só de Corinthians e Palmeiras, não. É porque, olimpicamente, você está olhando para quem está olhando para o vídeo sabe que a gente é muito discreto, mas o Pipo torce para o Palmeiras e eu torço para o Corinthians. Esse é um canal de debate. Não conta para ninguém isso, Marília. Não conta, é só baixinho.